Um outro detalhe importante para a construção de aplicativos complexos e sem código-fonte, com perfeita usabilidade para os usuários, é a questão de permissões. Um banco de dados relacional ou qualquer outro banco de dados, por natureza, ele não tem o nível de permissões que é necessário para uma aplicação complexa de gestão, né? Então, o banco de dados ele oferece recursos limitados de permissões que vão dizer, né, eventualmente, quais são as operações que um determinado usuário pode fazer numa tabela ou em outra tabela. No máximo, vai conseguir dizer permissões por um campo específico ou por outro, né? Mas já não tem permissões por registro, por exemplo, não tem permissões mais complexas, baseadas em regras de negócio específicas. E de qualquer forma também os usuários que são cadastrados no banco de dados, né, eles têm uma série de limitações de locatariedade, por exemplo, né? Os usuários do banco de dados eles são globais. Um banco de dados tem usuários para todos os bancos, ele não consegue separar isso, não consegue dividir isso aí. Enfim, o banco de dados não é tradicionalmente, ele não é uma boa ferramenta para atribuição de permissões complexas para um grupo de usuários, né? As permissões de banco de dados são feitas, na verdade, para desenvolvedores. As permissões de banco de dados trabalham em nível de empresa de software, ou de aplicativo, ou de desenvolvedor, ou de programador, e não vão muito além disso. Portanto, para a gente conseguir trabalhar com permissões diretas do nosso usuário final, é necessário que a gente tenha uma camada intermediária, né, que trabalhe com essas permissões. E o Plune, então, é a plataforma perfeita, né, que vai fazer essa intermediação como servidor de aplicações entre o usuário final, protegendo o banco de dados. Todas as permissões, então, de acesso aos aplicativos são feitas no Plune, em tabelas do Plune, e é a aplicação Plune que vai controlar quem tem ou não acesso a um campo, a uma tabela, ou mesmo a um registro dessa tabela. E os usuários e permissões de banco, na verdade, são utilizadas em segundo plano apenas para questões de administração do servidor e do banco de dados. No Plune, então, nós temos um cadastro de usuários global, né, onde esses usuários são cadastrados com a forma do e-mail deles e com senhas pessoais. E temos a criação de pacotes de permissões. Esses pacotes de permissões vão dizer, primeiramente, quais são os aplicativos que têm acesso de inclusão, alteração, etc., né? Depois, cada tabela, que você tem permissão de alteração, inclusão, exclusão, visualização, né? E, por fim, permissão em nível de campo, né? Então, onde vai dizer se aquele campo tem permissão de alteração, de inclusão e de visualização. Uma vez isso definido, se criam, então, grupos e pequenos pacotes com essas permissões. Por exemplo, um pacote de permissões para operador de vendas vai incluir a permissão de visualizar clientes, de incluir clientes, mas não vai poder excluir clientes, por exemplo. Vai poder incluir pedidos, vai poder incluir notas, mas não pode faturar a nota, nem aprovar pedidos bloqueados, etc., né? Então vai ser uma seleção de um conjunto de permissões que vai definir esse pacote de permissões de operador de vendas. Então, o pacote de operações é o programador que define no momento que ele cria o aplicativo e disponibiliza esse pacote de permissão para que as empresas possam utilizar eles. Depois nós atrelamos esses pacotes de permissões às empresas que podem utilizar eles e, por fim, atrelamos essas permissões a uma unidade organizacional do cliente, que seria mais ou menos um organograma. No Plune não existem permissões por usuário. Existem permissões desses pacotes, né, que são atreladas à unidade organizacional. Ou seja, define-se uma função, define-se uma unidade organizacional e define-se quais as permissões que as pessoas que participam daquela unidade têm. Cada usuário, então, depois é atrelado a uma ou mais unidades organizacionais e vão automaticamente herdar as permissões dessa unidade organizacional. A qualquer momento, o usuário pode ser desabilitado em qualquer unidade ou usuários novos podem ser adicionados a cada unidade e ele vai passar a ter acesso às permissões que aquela unidade organizacional tem.
Isso faz uma gestão de permissões por equipes, né, por grupos, e não uma gestão de permissões por usuário. As empresas eventualmente tendem a trabalhar com essa gestão por usuário, só que isso a longo prazo ou médio prazo pode ser muito perigoso, porque um usuário sai e aí tu quer migrar as permissões de um usuário para outro e acaba sendo muito mais difícil de fazer isso aí. Então, na verdade, definir funções é muito mais eficiente, muito mais seguro e muito mais voltado para uma gestão realmente por grupos, né, e não uma gestão personalizada ou individualizada por pessoas, né. Da mesma forma, o plugin permite a restrição de registros de permissões, né, ou seja, um registro pode ter permissão para um usuário específica ou para outro diferente, né. Então, na mesma tabela, o mesmo campo pode dar permissão de alteração em alguns casos, em outros casos não. Por exemplo, uma nota fiscal faturada, tu não pode alterar os itens dela, ou não pode alterar uma coluna de valor daquela nota. Ela já foi faturada, ela já foi impressa, já foi enviada para o governo, tu não pode mais alterar ela. Tu pode até cancelar aquela nota, mas tu não vai poder alterar os dados daquela nota. Para isso, então, o plugin também tem uma forma de trabalhar isso, né, que nós chamamos de SQL injetado, onde a gente define na tabela cláusulas no select, né, que a gente dá informações de se aquele registro em específico tem permissão de alteração, ou aquela coluna tem permissão de visualização, ou de update, etc. E o servidor de aplicações, então, vai tratar essas exceções e vai ocultar aquilo, vai dar permissão de alteração, ou de inclusão, ou de visualização, conforme é trabalhado essas definições das SQLs injetadas. Então, todas as permissões, na verdade, são trabalhadas pelo plugin, ou em nível de SQL, né, ou em nível de sistema mesmo. O plugin vai verificar cada usuário, quais são as permissões que ele tem, né, baseado nos grupos que ele participa, etc. E vai já mudar as telas conforme essas definições. Então, se numa tabela um usuário não tem permissão de inclusão naquela tabela, quando ele entrar naquela tabela, se ele tiver permissão de ver, por exemplo, os registros, né, ele não vai ter a aba de incluir. A aba de incluir vai ficar oculta e ele não vai poder ver aquilo ali. A mesma coisa com os menus, né? Se o usuário não tem permissão nenhuma a uma tabela ou um pacote, aquele item vai simplesmente desaparecer do menu, ele nem vai ver que aquele item existe no sistema, porque ele não tem permissão nenhuma de ver qualquer coisa daquele item ali. Da mesma forma, o sistema ele não vai trabalhar apenas em tela com as permissões, né? Em tela ele vai eliminar permissões ou adicionar recursos baseados nessas permissões. Porém, se o usuário no HTML, como a gente sabe, ele é vulnerável. Nada impede que o usuário altere o HTML com alguma programação específica no cliente e submeta essas informações para o servidor. Então, o plugin vai trabalhar com dois níveis de checagem. Vai trabalhar primeiro com a checagem em tela das informações, dos tipos de dados, dos campos, das permissões, etc., né? E vai trabalhar com uma segunda checagem no servidor de aplicações. E essa segunda checagem é a checagem que realmente vai valer, né? Ou seja, mesmo que o usuário submeta uma instrução de inclusão numa tabela que ele não tem permissão, o plugin vai retornar um erro, vai ignorar essa instrução, porque ele sabe que aquele usuário não tem permissão naquela tabela, mesmo que ele tenha submetido, ou mesmo que em tela tenha aparecido aquela informação, ele vai restringir isso aí no banco.